Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das celebrações mais luminosas e cheias de significado do calendário judaico, que é Chanukah, a famosa festa das luzes. Essa imagem já começa com uma pergunta, né? O que exatamente a gente celebra? Bom, essa é uma história sobre a vitória eterna da luz contra a escuridão. E nós vamos desvendar juntos cada pedacinho dela. Então tá, vamos começar pelo básico, pelo começo de tudo, o próprio nome da festa. Ele já entrega uma pista enorme sobre o significado por trás dela. Chanukah, em hebraico, a palavra significa dedicação ou inauguração. E ela comemora justamente isso, a rededicação do templo sagrado lá em Jerusalém. Mas, como a gente vai ver, a festa é também um convite para a gente rededicar, sabe, os nossos próprios templos internos, para reacender aquela chama da consciência espiritual. Mas, para entender essa dedicação, a gente precisa primeiro entender a luta que veio antes. Então, vamos fazer uma viagem no tempo lá para o século II, antes da Era Comum. Nessa época, o imperador Antíoco IV, um greco selecida, ele impôs a cultura grega de um jeito muito brutal. Coisas como estudar a Torá, guardar o Shabat, tudo isso foi proibido, e a pena era de morte. O ponto máximo, o absurdo, foi quando ele profanou o templo sagrado, que era o coração espiritual do judaísmo, colocando uma estátua de Zeus lá dentro. Olha só, essa linha do tempo, ela ajuda a gente a entender como tudo aconteceu, né? A opressão começa ali em 175, que leva à profanação do templo em 167, e isso, claro, foi a gota d'água, a faísca que começou a revolta. E aí que vem a parte inacreditável. Em só 3 anos, um grupo minúsculo de rebeldes, os Macabeus, conseguiu o que parecia impossível. Eles derrotaram o império e libertaram o lugar mais sagrado para eles. A vitória militar por si só já foi um feito e tanto, né? Mas o que realmente definiu Chanukah para sempre aconteceu depois da batalha. Foi quando os Macabeus finalmente entraram no templo, agora purificado. Foi nesse momento que a luta de fora, a luta física, deu lugar a uma descoberta interna e espiritual. Então eles rededicaram o templo. E aí, na hora de acender a menorá, aquele candelabro sagrado, eles encontraram só um frasquinho de azeite puro. Um frasco que daria para acender a chama por um dia, no máximo. Só que aí, algo aconteceu. A chama, contra todas as expectativas, de forma milagrosa, continuou queimando. Por 8 dias. E o ponto central aqui é esse, sabe? O milagre não era só sobre o azeite durar mais. Era sobre uma revelação espiritual, no momento de escuridão total, de desespero mesmo. Uma luz divina se manifestou. Era prova de que a esperança e a fé, elas podem brilhar muito além do que a gente acha que é o nosso limite. E essa história, que é super poderosa, ela é revivida todo ano no ritual central de Chanukah. Então vamos ver agora como que a gente traz essa luz para dentro de casa na prática. Primeiro, uma coisa bem importante para a gente entender a diferença. Aquela menorá do templo antigo, ela tinha 7 braços, simbolizando os 7 dias da criação. Já Chanukiah, que é a que se usa hoje em casa, tem 9 braços. São 8 para cada dia do milagre e mais uma vela extra, uma vela ajudante, chamada de Shamash. É ela que acende todas as outras. A lógica de colocar as velas é muito bonita. A gente começa sempre na primeira noite com uma vela lá na ponta direita. Aí, a cada noite que passa, a gente adiciona uma vela nova, sempre à esquerda da anterior. Assim, aos pouquinhos, achando que a vai se enchendo de luz, de brilho. Agora, olha que interessante a ordem de acender. A gente acende da esquerda para a direita. Ué, mas por quê? É simples. A gente sempre dá honra primeiro à luz nova. A vela que representa o milagre do dia que a gente está celebrando. É um detalhe pequeno, mas com significado lindo. E esse ato de acender as velas não é feito de qualquer jeito. Ele é santificado por bênçãos, orações, que conectam a gente com milênios de tradição e com o significado mais profundo do que está sendo feito ali. A primeira bênção, ela basicamente nos lembra que acender essa luz não é só um costume bonitinho. É um mandamento sagrado. É um ato consciente de trazer santidade, de trazer propósito para o mundo. Essa segunda bênção nossa, ela é
incrivelmente poderosa. Ela diz que o milagre não é só uma coisa que aconteceu lá atrás na história. Quando a gente diz nesse tempo, é como se o tempo se dobrasse. A gente reconhece que a energia daquele milagre se renova todo ano. Ele acontece de novo, aqui e agora. E só na primeira noite tem uma bênção a mais, a Sheiretiano. Ela é basicamente uma expressão de gratidão profunda por estarmos vivos, por termos sido sustentados e por termos o privilégio de chegar a essa época mais uma vez. É como dar uma pausa para a gente se maravilhar com o simples fato de estar aqui. Mas Hanukkah não é só o ritual das luzes, não. É uma festa cheia de alegria, com tradições que envolvem todos os nossos sentidos. E a comida? A comida é uma forma deliciosa de lembrar da história. Os latkes, que são tipo umas panquecas de batata, e os sufganiotes, que são uns sonhos recheados maravilhosos. Eles são fritos em óleo. Isso conecta o nosso paladar, sabe? Diretamente com o milagre do azeite. Outra tradição super famosa é o jogo do dreidel, aquele peãozinho. E ele é muito mais que um jogo. Cada lado tem uma letra hebraica. Nun, Gimel, Rei e Shin, que são as iniciais da frase Nes Gadol Hayashan. E o que isso quer dizer? Um grande milagre aconteceu lá. É um jeito divertido de manter a história viva, sempre presente. Bom, agora a gente vai para a parte final, para entender como tudo isso se amarra numa mensagem que é universal, que vale para qualquer tempo. E aqui a coisa fica ainda mais profunda. Na mística judaica, existe a crença de que essa luz física que a gente acende é, na verdade, um reflexo de uma luz espiritual muito maior, primordial, chamada de Ora Haganuz, a luz oculta. É como se cada chama virasse um pequeno portal para essa consciência mais elevada. E isso nos leva à essência de tudo, ao coração da mensagem de Hanukkah. Tanto a história dos Macabeus quanto o milagre do azeite nos ensinam uma lição simples, mas poderosa. Uma pequena chama de fé, de coragem ou de esperança, ela pode sim iluminar a escuridão mais profunda. Então, ao fechar essa nossa análise, a festa de Hanukkah deixa uma pergunta no ar. A ideia não é só acender velas, mas se tornar de alguma forma uma fonte de luz. E a reflexão que fica é essa: que luz única cada um de nós pode escolher compartilhar com o mundo?